Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao podcast Fala Comigo. E hoje nós estamos recebendo aqui uma super personalidade, a deputada Paula Belmonte. Paula, seja muito bem-vinda aqui à nossa casa. Tá? É um prazer muito grande, um privilégio recebê-la aqui hoje, tá? Eu que agradeço, eu me senti muito honrada com o convite, fiquei encantada aqui com uma loja maravilhosa, mas também com o setor, né? Como se movimenta a economia. Você estava me falando aqui que foi um setor que na pandemia, inclusive, expandiu. E eu fico muito feliz com isso, eu sou uma empreendedora nata, como eu gosto de dizer, eu sou uma grande defensora do setor produtivo, e quando a gente fala que um setor está crescendo, o que a gente... Para mim, no meu olhar, mostra o seguinte: quantas gerações de emprego, diretamente ou indiretamente, foram geradas com o setor crescendo. E isso significa dignidade para milhares de pessoas. Sim. Então, parabéns aí pelo seu trabalho na frente da associação e parabéns a todos o setor aqui do automotivo. Muito bom, obrigado, deputada. A geração de emprego é que eu falo o seguinte: a empresa é a mola mestre do país, né? E governo que cuida do empresário, ele cuida da população de um modo geral. Se ele não atrapalha o empresário, ele já está ajudando, né? Isso é um ponto. Então, quando eu falo cuidar, é isso. Ele cuida, criando projetos que beneficiam o empresário, que dê oportunidade também para os novos empresários abrir empresa. Porque você vê que hoje o Distrito Federal, por exemplo, está tomado pela informalidade. Né? Eu moro ali na Asa Norte, se você vê o eixo monumental, eu fico preocupado, sinceramente, com os donos de bares e restaurantes do setor. Porque ali vira uma verdadeira praça de alimentação, e ninguém faz nada para coibir isso, né? E a diferença de impostos de arrecadação é muito diferente. A concorrência é literalmente desleal, né, deputado? Hoje nós estamos aqui em Brasília e isso é algo que nos preocupa muito, com quase 400 mil pessoas desempregadas. É muita gente desempregada. E as pessoas têm que comer, né? Então, o que a gente precisa fazer? É fazer com que Brasília tenha uma aptidão mesmo. Aqui, nós temos aqui jovens, então, para mim é uma alegria ver jovem empreendedor que está à frente de um setor aí importantíssimo para o Distrito Federal, mas nós precisamos também começar a mudar o nosso pensamento exatamente do empreendedorismo. E quando eu falo que o governo, como você falou, se não se interferir, já é um grande avanço, né? Dá oportunidade de capacitação também, porque hoje, por exemplo, nós aqui, eu conheço algumas empresas que precisam, às vezes, de jovens talentos para que sejam capacitados e tem a vaga de emprego e não tem a capacitação adequada, até mesmo para ser vendedor, muitas das vezes. As oportunidades de emprego estão aí, a capacitação é difícil. O empresário sofre hoje com isso. Sofre muito com isso, até assim mecânica. Então são empregos que nós poderíamos estar fazendo um trabalho com essa juventude, até com mais pessoas mais velhas, né? 40 anos a pessoa já começa a ter mais dificuldade de encontrar emprego. Então, nós precisamos estar junto com o setor produtivo. Eu sempre falo, a educação tem que vir junto. E eu tenho 49 anos e acredito que a minha época, por exemplo, eu fui estudante de escola pública aqui em Brasília toda a minha vida e nós tínhamos oportunidade dos cursos técnicos, né? E hoje essa oportunidade ela é muito rara. Foi colocado que o jovem tem que terminar o segundo grau, que agora é ensino médio, depois tem que fazer universidade, então posterga muito a saída do jovem para o mercado de trabalho. Tem um candidato a governo aqui no Distrito Federal que falou comigo que a ideia dele é fazer várias escolas técnicas, né? Fundamental. Isso é importante que, se caso ele não seja eleito, o próximo governador poderia pegar esse gancho. Ontem mesmo, numa reunião com outro candidato, que é o Paulo Otávio, eu achei interessante quando ele falou que os candidatos deveriam se unir, independente da disputa eleitoral, né? Porque cada um pode adquirir experiência com quem já foi governador, quem já cuidou da cidade. Eu acho que isso é importante. As ideias poderiam ser aproveitadas, né? Com certeza. Dessa competição. E assim, nós que estamos aí nesse setor, eu sou também do setor produtivo, o que a gente percebe? Uma ação, ela tem que ser continuada. Se a gente para tudo para começar de novo, porque mudou o nome, porque mudou o programa. Então, eu acredito mesmo que essa maturidade política, ela tem que ser do eleitor, mas ela tem que ser do político também, porque o benefício do político é fazer o bem para a população. Sim. E muitas das vezes, se não se faz o bem para que um outro não apareça, isso é muito triste de ver. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, muitas das vezes a gente vê o seguinte: um deputado, principalmente distrital, manda uma emenda para uma determinada região que um outro deputado está dominando a região. Aí a emenda não é executada. Como assim? Fica perdida. Aqui no DF acontece muito isso. Muito. E quem que perde com isso?
Sim, a população. E a política de um modo geral, né? Porque fica prejudicada. Então eu coloquei aqui. A senhora tem uma experiência recente como deputada federal, já citei anteriormente. Com essa experiência, como que você acha que pode ajudar na Câmara Distrital? Primeiro, eu posso me apresentar um pouco, porque muitas pessoas ainda não me conhecem, né? Nem sabem que você está concorrendo a uma vaga na Câmara Legislativa. Eu, por exemplo, não sabia. E assim, nem sabe que eu já trabalho há 3 anos e meio para a população. Porque muitas pessoas têm preconceito com a política, e eu consigo compreender. Nós aqui de Brasília muitas vezes falamos, político só se envolve em corrupção, político só quer se dar bem, né? Então eu quero aproveitar essa oportunidade, agradeço a oportunidade. O espaço é todo seu. Muito grata. Eu sou uma mãe de 6 filhos, tenho 49 anos, eu vim para cá com 2 anos de idade, vivi a minha vida toda aqui no Distrito Federal, em escola pública. Você veio para cá, mas você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Meu pai é do interior de São Paulo. Paulista brasiliense. Paulista brasiliense. E assim, a terra de Brasília é algo que marca a gente, aquela terra vermelha. Brinquei muito ali na Asa Norte, eu sempre morei na Asa Norte, então quando nós chegamos, a Asa Norte ainda estava em construção, minha quadra só tinha 2. Estudou nas escolas Parques? Estudei na 210 Norte, estudei na 312 Norte, na 115 Norte, na 116 Norte e no setor Oeste. Eu amo essa cidade, fiz escotismo, eu gosto de falar isso, porque acampei em vários lugares aqui, curti muito cachoeira e tive uma vida muito saudável aqui. E a nossa entrada para a política foi algo muito específico, né? Assim, foi naquele momento de 2018 que nós, todos brasileiros, acreditávamos, né, no combate à corrupção, acreditávamos que a renovação poderia ser, uma pessoa comum poderia vir para a política e mudar. E eu tenho uma história que é algo que também me impulsionou para vir para a política. Infelizmente, eu perdi um filho com 2 anos de idade. E a gente começou a fazer um trabalho social com jovens. Essa é uma dor complicada. É uma dor que eu não desejo para ninguém. Para ninguém. Mas a gente está procurando até hoje, apesar de já ter, assim, foi em 2014, ressignificar exatamente com esse trabalho que nós fazemos em relação aos jovens e crianças, que é o quê? É a gente poder dar oportunidade para esses jovens terem oportunidade. Porque, do mesmo jeito que o meu filho pode ter todas as oportunidades, sonhar lá que é Homem-Aranha, que é a princesa, quer o que seja, aquela criança que está na periferia e que é muito perto daqui da cidade do automóvel também, ela está totalmente abandonada, ela está com uma falta de nutrição, uma vulnerabilidade nutricional, educacional. Então, nós começamos a fazer esse trabalho social. Hoje nós atendemos 320 crianças direta e indiretamente no Sol Nascente e na Vila Planalto. Na cidade estrutural tem algum projeto, deputado? A gente auxilia alguns projetos. Esse projeto que especificamente eu estou falando de um projeto que é nome do nosso filho, a MPB, né, que o nome dele era Arthur. Mas quero também registrar que não tem dinheiro público, é nosso dinheiro, financiado totalmente por nós. Através de um projeto também que a gente começou a fazer com esporte, hoje virou o Real Brasília, né? Então, hoje é um time profissional, mas que tem a sua célula social também para mudar essa vida das crianças, que eu acredito que o esporte salva. E aí nós entramos para a política. Fui candidata a deputada. Né? Incluir capacitação. Sim. E quando você fala para mim, Neto, assim, para mim é muito importante o emprego. A gente convive muito aqui com a cidade estrutural, deputado. Inclusive, na Agência Alta, nós criamos um banco de emprego. E aí volta naquele início da nossa conversa. Falta de capacitação. É verdade. A gente querendo trabalhar tem muito, mas a capacitação, quando você transfere o currículo para a empresa, aí a gente vê onde tem a necessidade dessa capacitação. E é fundamental isso, porque é oportunidade. Hoje, as escolas não preparam os nossos alunos, né? Nós temos aí estudos que esse momento da pandemia que ficou fechado 2 anos as escolas, o impacto disso na nossa sociedade é imenso. Ainda vai ser sentido no futuro. Já estamos sentindo. Eu estou falando, no meu caso, eu tenho um filho que está nessa fase de alfabetização. Como que você alfabetiza uma criança pela internet? A distância não funciona. Não tem como escrever num lápis. Então, nós entramos na política com essa defesa, com a defesa, sim, do combate à corrupção. Nós não podemos ter político de estimação. Nós temos que entender que a nossa sociedade ela tem que ser honesta. Honestidade não é um atributo, é uma obrigação. E então nós tivemos um mandato muito forte, como eu, graças a Deus, não dependo de político, não dependo da política, abri mão de todos os meus privilégios. Hoje eu sou considerada uma das melhores parlamentares do Brasil e a melhor de Brasília. Uma mulher, mãe,
dona de casa, empresária e que conseguiu fazer. Então, eu até aproveito assim para despertar em todos nós brasileiros e brasilienses essa oportunidade de falar o seguinte: a política pode ser feita de uma forma correta, com muita responsabilidade, defendendo esses princípios. Eu digo o seguinte, que os meus norteadores não são cores e nem lados. Meus norteadores são princípios e valores. E que esses princípios e valores estão, sim, a defesa da nossa criança, estão, sim, a defesa dos nossos adolescentes e estão, sim, a questão da honestidade. É fundamental isso. Sim. E quando você fala que o setor gerou, cresceu... Bela apresentação. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque quando o setor gerou, cresceu e que as pessoas tenham mais prosperidade, o que significa? É mais pessoas tendo dignidade do trabalho e mais crianças protegidas. Sim. O trabalho traz a proteção para a criança e traz mais algo também que eu falo, assim, eu tenho 3 grandes pilares, Neto. A defesa da criança e do adolescente, o empreendedorismo, que é a geração de emprego, e a fiscalização. Quando você traz um povo com mais autonomia financeira, sem depender dos auxílios, ele se torna também mais participante da nossa sociedade e ele vai se tornar um fiscalizador, ele vai reclamar mais, ele não vai aceitar migalha. Então, fico muito feliz e que Deus abençoe para o setor crescer cada vez mais e todos os outros terem prosperidade aqui em Brasília. Muito bom. Bela apresentação, deputada. Obrigada. E aí eu queria voltar à pergunta em relação à experiência que você tem na Câmara Federal. Como é que você vai usar essa experiência na Câmara Legislativa? Porque é bem diferente, né? A questão de projetos, de futuro, de tudo, eu acho que muda. Eu assim, no primeiro momento, nós estávamos unidos com um grupo político e que nós estávamos procurando realmente viabilizar uma candidatura majoritária que teria ali governo, Senado. E, infelizmente, a política não é só flores, né? Existem também algumas situações, mas eu creio em Deus e acredito que Deus está me capacitando. Então, a Câmara Legislativa vai me trazer uma experiência e, principalmente, um conhecimento do Distrito Federal, do qual, na Câmara Federal, nós não tínhamos. Porque, por mais que nós tratamos da pauta, eu estava falando aqui que vários setores nos procuraram e a gente procurou fazer de tudo para que as pessoas quando tivessem... nós falamos do imposto, né? Tem um tipo de imposto que é federal, outro é distrital. Distrital. E você vai ter que focar mais aqui na... E você sabe o que vai fazer exatamente na Câmara Legislativa. E então eu quero muito, na realidade, que minhas portas estejam abertas para que a população chegue lá com demandas coletivas, né, e que a gente possa fazer com que o setor produtivo tenha cada vez menos burocratização, cada vez mais eles possam realmente ter um ambiente seguro, de segurança jurídica para empreender e um reconhecimento. Porque quem traz dinheiro para o Estado? Né? É o setor produtivo. Sim, as pessoas, é o gerador de emprego. É o setor produtivo. E então é interessante que... E aqui no DF, a gente sabe que, por exemplo, a questão tributária, né? Muitas empresas migraram para o Goiás, né? Saíram do DF deixando aqui o desemprego. Né? E isso aí é importante, que você tenha esse raciocínio aí para trazer... Por uma guerra fiscal, né? Que nós tivemos aquele PRODEF que não conseguiram implementar do jeito que teria, porque era um programa que poderia ser implementado. E por uma guerra fiscal, nós temos, assim, quantas pessoas que eu conheço que vão ali para Valparaíso para ir comprar no Atacadão, porque lá a questão é mais barato. Então, nós não podemos Infelizmente, o DIFAL ele não conseguiu atender toda essa necessidade do setor produtivo, né? Não conseguiu. E nós temos um projeto para que a gente possa acabar com isso, tá? Lá na Câmara Federal, de âmbito nacional, aqui no setor atacadista, por exemplo, todo o setor brasileiro atacadista ia perder um incentivo fiscal agora no final do ano de 2022 e nós tivemos uma participação bem efetiva para que essa extensão que foi dado para a indústria e para outros setores também fosse estendido para o setor atacadista e de agronegócios in natura por mais 5 anos. Então, é o que a gente acredita, que o setor que gera emprego, que paga imposto, é um setor que precisa ser valorizado. Muito bom. Deputada, uma outra coisa que me chama a atenção. A senhora lutou muito para a sua candidatura ao governo, né? A sua coligação escolheu o senador Exalci. E eu te pergunto, esse projeto, esse sonho de governar o Distrito Federal, acabou aí ou ainda você pretende seguir com esse projeto
de governar o Distrito Federal? Olha, eu vejo o seguinte, que nós precisamos nos capacitar cada vez mais, né? Na realidade, a minha coligação não escolheu o senador Isalci, ele conseguiu uma coisa nacionalmente. Aqui a coligação tinha escolhido outro grupo, né? Foi tratorado, quero registrar isso, que é importante, mas estamos respeitando, estamos vindo aí como candidato a deputado distrital, e eu creio que essa capacitação será muito importante para que eu possa conhecer melhor tanto a máquina pública, porque, como eu disse, eu nunca estive na política, não sou política profissional e nem quero ser. Estou aqui realmente para que a gente possa despertar em outras pessoas que venham também para a política. Que a gente possa ter mais pessoas que são pessoas honestas e que têm um compromisso com a nossa população. A senhora disse que não foi a sua coligação aqui do DF. Isso. Então, o que a senhora pretende fazer para fortalecer ainda mais o seu nome para um possível pleito ao governo do Distrito Federal? Pois é, e aí eu vejo que, como na Câmara Distrital, eu vou estar, sim, mais próxima da população e vai me capacitar para conhecer os problemas, porque é muito importante nós conhecermos os problemas, estar entendendo melhor como funciona aqui a nossa, vamos dizer, a máquina, né, do Estado, estarmos aqui junto com a população para que a gente possa representar, porque o maior desafio de todo político, sabe qual é? É se tornar um representante. Não se tornar um representante só de um setor, se tornar um representante da população, e esse é meu desafio. E esse que é o nosso, vamos dizer assim, não só meu desafio, como é o meu trabalho todos os dias. Eu quero representar o cidadão comum, aquela dona de casa que muitas das vezes não tem o gás dentro de casa, mas eu quero também representar aquela pessoa que gera emprego para 300, 400 pessoas. Sim. E que todos nós temos a convergência. Qual que é a convergência? Todos nós queremos saúde, todos nós queremos oportunidade, todos nós queremos defender nossas famílias, nossas crianças. Então, são esses pontos que a gente vai estar. Se eu serei candidata ao governo daqui a 4 anos, eu não tenho essa pretensão de lançar minha candidatura antes de 4 anos, não. Eu quero fazer um trabalho muito eficiente, como foi feito na Câmara Federal, como deputada distrital. Eu tenho como objetivo, hoje não, no final do ano, eu saio da Câmara Federal reconhecida entre os 594 parlamentares. Eu entrei lá sem conhecer absolutamente ninguém. Hoje eu saio reconhecida dos 594 parlamentares como uma das melhores parlamentares do Brasil. Eu estou em 7º lugar dos 594, a melhor do Distrito Federal. E eu quero, daqui a 4 anos, poder chegar aqui e falar que, olha, eu estou saindo da Câmara Legislativa com a honra que eu estou saindo da Câmara Federal, defendendo a população de Brasília. O que vai acontecer daqui a 4 anos, a população ela consegue enxergar. Mas eu avalio o seguinte, para você tentar essa candidatura ao governo do Distrito Federal, não seria, entre aspas, mais fácil a senhora ter tentado a reeleição para deputada federal, tendo em vista esse papel importante que você teve como deputada federal, esse destaque, que a gente sabe que você foi uma deputada federal muito atuante, né? A gente sempre conseguia ver você nas tribunas, né? Ao contrário de outros que praticamente não apareceram no mandato. Não seria mais fácil sair para o governo do Distrito Federal estando como deputada federal? Olha, Mesmo você falando a senhora falando que conheceria o Distrito Federal, mas estando na Câmara Legislativa. Eu entendi. Mas para um cargo de governo, estando como federal, não seria mais fácil? Eu vou ser bem sincera, eu não estou aqui em busca do mais fácil. Eu estou em busca de transformar a vida das pessoas. Eu tenho visto uma população, e eu fico até emocionada quando eu falo isso, uma população muito vulnerável. Eu tenho visto crianças que muitas das vezes encontram e falam: tia, a senhora tem um pedaço de pão? Isso em qualquer lugar. E assim, é muito triste saber que na capital federal. Ontem nós nos encontramos lá na Associação Comercial e eu recebi do presidente da Associação, o Brits, algo muito importante, que é o quê? Brasília gera em tributos 52 bilhões de reais. Depois ele fez uma conta matemática. R$ 1.500 por pessoa. Eu fiquei impressionado. Você viu essa Inclusive, conta? eu comentei hoje com o barbeiro lá no salão. Eu também achei. Falei, cara, você paga R$ 1.500 de imposto para o Distrito Federal. Você sabia disso? Ele falou assim, não sabia. Pois é. Assim, você não está sabendo, mas está pagando. E 1.500... O Brits é muito inteligente. Pois é. Né? Então, quando você vê isso, é inaceitável. Eu vou dizer, é inaceitável. Na capital federal, uma criança está pedindo pão.
Sim. Eu tive a oportunidade, Neto, e assim, quando eu falo dessa situação do meu filho, eu tive a oportunidade de morar fora do país por 9 anos. Eu morei na Inglaterra. Meu filho até nasceu lá e o acidente aconteceu lá, na Inglaterra. E uma das coisas que me chama muita atenção, e agora, né, nós estamos vendo aí a rainha da Inglaterra, então todos os dias está no jornal a cultura inglesa, como que funciona, como não funciona. E muitas pessoas falam, nossa, lá é um país desenvolvido. E é mesmo um país desenvolvido. Eu, por exemplo, tive 3 filhos lá e eu não tive que sair de casa para encontrar um médico. Na realidade, são enfermeiras, né, que atendem você dentro da sua casa, com todos, coisas sem pagar absolutamente nada. Mas uma coisa que me chama muito atenção na questão do desenvolvimento, primeiro, é a liberdade econômica. Né, você estava falando aqui, né, a liberdade de empreender, a liberdade das relações contratuais. Isso é fundamental, porque quando a gente tem dignidade, que é o trabalho, nós temos uma sociedade que tem mais capacitação, ela tem mais educação e tudo. Agora, outra questão que, para mim, é algo assim que a gente precisa cativar no Brasil, isso é fundamental, é a honestidade. É um povo que, por exemplo, aqui quando a gente vai se apresentar para alguém, eu já me deparei várias vezes isso. É político, já olha assim. Ou, eu não sei quem, já olha... as pessoas já têm um preconceito da desconfiança. Lá na Inglaterra, por exemplo, as pessoas já têm o conceito da confiança. Agora, se você é pego mentindo, ou algum ato de corrupção, as pessoas têm vergonha na cara. Elas estão presas, elas não saem de casa. Então, nós precisamos cativar na nossa sociedade essa questão da honestidade. Nós não podemos aceitar, por isso que eu digo assim, não é normal uma criança estar pedindo pão. Caso a senhora seja eleita para a Câmara Legislativa, deputada, a senhora vai ter que conviver dentro da Câmara com alguns políticos que foram condenados por corrupção que estão querendo voltar para a Câmara Legislativa, né? Isso é muito triste. Curioso. É muito curioso por quê? Por que a população... Quem elege? Somos nós. Sim. E aí você vê, muitas das vezes, a gente achando, roubou mais fez. Como que é isso, roubou mais fez? Porque esse roubar mais fez, primeiro que a obrigação é fazer. Outra coisa é o quê? Quando a gente fala de roubar, qualquer que seja o desvio não é a riqueza do fulano de tal, é a pobreza e a falta de oportunidade de muitos. Então, assim, infelizmente, é um retrato do Brasil inteiro isso, e por isso que eu vejo que é uma grande oportunidade aqui para que as pessoas possam me conhecer, mas procurem conhecer a todos. A todos. Sim. Conheça, investigue. Porque nós não podemos entregar a nossa, vamos supor, a nossa cidadania para 4 anos para uma pessoa que não nos representa. Alguém que vai estar lá defendendo os interesses da população. No caso do Senado Federal, são 8 anos. Quer dizer, 8 anos que a pessoa tem o poder, né? Você me falou aí de algumas posições políticas suas, e eu vou trazer aqui, por exemplo, o STF está interferindo no legislativo, o judiciário interferindo no coisa. Como é que você vai colocar? Quem é que você vai colocar lá para representar a gente no coisa? Pessoas que têm rabo preso ou que têm familiares com rabo preso? Eles não vão enfrentar. Então, nós brasileiros temos que começar a entender que o voto não é uma brincadeira. Não vão enfrentar, e falando de Senado, a gente está um pouco complicado de Senado, né? Porque tem senador, candidato que não é do Distrito Federal e está aqui tentando uma vaga, pegando uma carona aí no Bolsonaro, né? Isso é uma situação que eu acho que preocupa também os eleitores do Distrito Federal, não saberem quem exatamente vai voltar para Senado. Nós temos candidatas... que realmente eu vejo que nós, mulheres, precisamos colocar mais pessoas, mais mulheres na política, mas o que eu vejo também, qual é a função do Senado Federal? A função do Senado Federal é nós trazermos dinheiro para a sociedade, primeira coisa, mas ela tem uma função primordial. Eu tive lá na presidência da CPI do BNDES, ela tem a função de fazer a sabatina dos presidentes de grandes empresas brasileiras, ela tem a sabatina do ministro do STF, como chama, o Procurador-Geral da República, ele passa por uma sabatina. Sim, claro. Então, são várias pessoas ali que estão, e foi até uma reclamação nossa lá no STF, por quê? Porque o Senado tinha que se responsabilizar por aquele tanto de corrupção que houve ali no BNDES. Mas, voltando ao Senado, o que eu vejo que hoje o nosso Senado, ele tem principalmente o poder
de fazer com que a gente tenha um pedido de um impeachment de um ministro do STF, que a gente exija o Senado Federal uma independência entre os poderes. E qual é a função de um senador da República? Nós, como deputados federais, nós representamos a população. Então, quando a gente fala do retrato da população que você acabou de falar, né, você vai ter que conviver com outras pessoas lá na Câmara também. Eu convivo com pessoas que já foram presas e conheço também pessoas que são pessoas íntegras que estão lá. Temos de tudo. Tem uma bancada evangélica, tem uma bancada que é do LGBT. E ali nós temos o retrato da sociedade. E que bom que seja assim, porque nós precisamos de representantes da nossa sociedade. No Senado Federal, aquelas pessoas elas vão estar representando o Estado. Então, elas vão realmente trazer mais recursos para o Estado, elas vão estar representando o Distrito Federal, mas elas têm um poder diferente do que é da Câmara Federal. E isso é fundamental nesse momento de processo democrático e da nossa liberdade, que é a defesa das instituições. No nossa Constituição Federal, ela fala entre independência e harmonia entre os poderes. Hoje, infelizmente, e eu digo isso não defendendo nenhum lado nem outro, mas eu estou dizendo que nós não podemos abrir mão da nossa independência, da nossa liberdade, um segundo. E hoje, o Senado Federal não faz nada. Por que o Senado Federal não faz nada? Porque mais de 40% dos senadores têm o rabo preso no STF. Sim. Tem processos que estão lá sendo julgados, tem coisas que estão sendo julgadas. E essa situação do STF, ela não influencia só no Brasília, ela influencia no nosso Brasil. Por isso, eu defendo pessoas que estejam no Senado Federal, que sejam pessoas que tenham uma responsabilidade com a honestidade. Isonomia também. E que seja principalmente defensores da nossa família. Por exemplo, lá na Câmara Federal, e que vai para o Senado, tem projeto de lei que defende relacionamento entre duas pessoas consanguíneos. E tem projeto, e que já está há alguns anos, tem relatório que está com a aprovação, só não foi votado, mas está com relatório de aprovação, que defende pai com filha, mãe com filho, irmão com irmão, consanguíneo. Então, para que a gente possa votar numa pessoa para deputado federal, para o Senado Federal, a gente tem que saber o que ela pensa a respeito disso. A responsabilidade do voto é muito forte. Uma pessoa que respeite as nossas famílias, as instituições. Eu sou uma grande defensora da família. E, principalmente, que represente, sim, honestidade. Aproveitar e falar de Senado, deputada. A gente está vendo aí a eleição, governador pedindo voto para distrital, pedindo voto para todo mundo. Para quem você está pedindo voto para o Senado Federal? Olha, eu vejo que hoje nós temos alguns candidatos que me representam muito, tá? Então, assim, para mim, essa defesa, eu vi um trabalho da ministra Damares muito bom na Câmara, uma mulher autêntica, uma mulher que está realmente para defender a família, defender as nossas crianças, e é uma pessoa que ela tem uma defesa de combate à corrupção, que para mim é uma grande representante. E também temos um parlamentar que está se colocando no Senado aqui federal e que é uma pessoa muito amiga também, que é do setor produtivo, que é uma pessoa que fez um trabalho de excelência lá na Câmara Legislativa, como presidente da Câmara Legislativa, o Joy Vale. Então, nós temos candidatos ao Senado. As pessoas têm que entender o seguinte, que essa vida política não é fácil. Eu, por exemplo, eu estou aqui numa dedicação. Eu não preciso da política para sobreviver, graças a Deus. E, na realidade, eu vou dizer assim para vocês, eu estou deixando de ficar com os meus filhos, eu tenho filho de 4 anos de idade, eu estou deixando de ficar com a minha família, eu estou deixando de estar cuidando dos meus negócios, podendo até gerar emprego. Para quê? Para que a gente possa abrir e despertar nas pessoas que esse processo eleitoral não é brincadeira, é muito sério, e realmente mostrar que é possível fazer com todos esses princípios que eu trouxe para você. Mas, mesmo assim, muitas das vezes a gente é julgado. Né? As pessoas nem conhecem a história, nem sabem o nosso dia a dia, né? A peleja do nosso dia a dia. Mas a gente realmente precisa de pessoas que tenham essa disponibilidade de coração. E vou dizer, não é fácil. Porque eu não tenho sábado nem domingo, por exemplo. Eu estou aqui falando na defesa das nossas crianças, eu estou aqui falando da defesa das nossas famílias, mas nessa campanha eleitoral eu praticamente vejo os meus filhos só de manhã. Né? Então, para mim, como mãe, não é fácil. Eu queria te perguntar o seguinte, a senhora votou algumas pautas contrárias ao seu partido na Câmara Federal. Isso
isso pode fazer com que seu apoio diminua e dê uma impressão de racha interno? A senhora pensa em uma migração para outro partido que seja mais alinhado com as suas ideias? Não, porque o meu partido, uma das coisas que eu assim, procurei encontrar num partido é a independência, né? Então, tem partido que fecha a questão, né? Que realmente pode vir, tanto é que teve partidos que parlamentares votaram a favor da Previdência e o partido falou que não era a favor, né? Então foram expulsos ou fizeram um acordo para sair do partido. No caso do meu partido, isso está dentro do estatuto do partido, que ele também ele respeita a independência do parlamentar. Então, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, o nosso partido é um partido de âmbito federal, ele é bem voltado, inclusive com essa independência. Nós não temos aqui, vamos dizer assim, é um partido que hoje na Câmara Federal ele é considerado um dos partidos mais independentes da Câmara Federal. Exatamente por isso, porque nós não votamos aqui a favor de um determinado político. Nós votamos aqui a favor do que nós julgamos melhor para a população. Então, você pode ver as nossas votações, tem hora que elas estão mais para o lado, no sentido social, fazendo com que a população se sinta atendida, mas também muito para o lado de abrir o mercado para que a gente possa gerar emprego e que muitas das vezes não é isso que o governo quer. Então, nós temos essa independência e, para mim, eu acredito que o trabalho que a gente tem feito e esse reconhecimento do trabalho da gente vem nos fortalecendo e fortalecendo, inclusive, o partido. Mas isso, quando acaba as votações, vocês estão sempre juntos e cada um respeita a opinião do outro, é isso? Se você não olhar... cria esse racha. Não, de jeito nenhum. A gente tem um clima muito legal lá no Cidadania e é muito interessante que, se você olhar a votação, muitas das vezes... O partido orientou de uma determinada forma, mas os deputados votaram de outra. Isso é normal. Então, a maioria, eu, na realidade, voto com a maioria do meu partido, né? E tem um outro que ali discorda de uma situação ou outra, mas a gente convive muito bem, graças a Deus. Eu tenho muita alegria. São amigos que eu recebi assim, da vida. E durante a pandemia da Covid-19, a senhora propôs a PL 1383/2020, né? Que autoriza o uso da ozonoterapia. Eu gosto muito de falar como desse assunto. tratamento complementar contra o coronavírus. A senhora sabe que não existe comprovação científica do método. Eu sou uma grande incentivadora da ozonoterapia. Na Europa se usa ozônio para praticamente tudo. Nos Estados Unidos e outros países já é utilizado. Já é utilizado. Na Europa é muito comum você comprar aparelho assim em qualquer lugar. Por quê? Porque o ozônio é o que mata a superbactéria. Então, hoje nos hospitais, quando você vai nos hospitais, o que se mata hoje o ozônio para a limpeza dos ambientes é a superbactéria. Tratamentos de ozônio são difundidos no Brasil inteiro. Fiz vários tratamentos de ozonioterapia, tanto na Espanha, na Alemanha. Eu ia te perguntar se você fez, já respondeu. Já fiz vários tratamentos. Sou muito fã do ozônio e quem não conhece, estou pedindo para conhecer. E é importante dizer que ele já tinha sido aprovado na Câmara Federal, o ozônio medicinal, junto com médicos, e passou-se lá já pela CCJ e agora está indo pela Casa Revisora, que é o Senado Federal, de novo, para sancionar. O que incomoda o ozônio? É barato. Ele vai ao encontro das grandes indústrias farmacêuticas. Sim, os laboratórios. Então, assim, não é algo que cura tudo, porque tem pessoas que falam que cura tudo, isso não é uma realidade, mas ele é algo que realmente ele proporciona vamos dizer assim, uma qualidade na sua cura de muitas formas. Eu não estou falando aqui qual a doença. Deputado, eu queria falar aqui agora, eu sei que sua agenda está cheia, mas eu queria falar um pouco de fake news. Certo? Mas eu posso, rapidinho, antes de você falar de fake news, eu posso falar porque na pandemia eu fiz vários projetos, e tem esse projeto, mas tem um projeto muito legal também, do qual eu quero que vocês aqui saibam que existe. Quando a gente fala da educação, por exemplo, no Brasil, a educação, a gente fala assim, nossa, a educação é uma atividade essencial, a educação é essencial para o nosso país, né? Mas você sabia que a educação não é essencial para o Brasil? E o que significa isso? Significa o quê? Que em todos os países, na época da pandemia, e isso aqui é só pesquisar, tudo que eu falar aqui, pesquisem para verificar a verdade do que a gente está falando, né? Nós sabemos que a pandemia gerou muito medo nas pessoas, trouxe um isolamento social, hoje nós temos um reflexo aí nas crianças e nos jovens e nos adultos, que é um reflexo de muitas doenças mentais,
né? A saúde mental hoje é algo que nós temos que nos preocupar muito. Não tem alguém que não conheça um adolescente que muitas das vezes está em depressão. Crianças hoje, ontem eu estive num local que as professoras relataram que crianças de 3, 4 anos estão com síndromes, né? Coisa que a gente não via nas crianças por conta desse isolamento, porque nós somos seres sociáveis. Mas eu quero falar um pouco mais assim, voltado para a educação. Na pandemia, nós ficamos muito preocupados com essa questão da educação. Por quê? Porque aqui no Brasil, e eu digo aqui em Brasília, que não é diferente de outros lugares no Brasil, muitas crianças vão para a escola se alimentar, né? Então, assim, quando a gente chegou a ver vários professores preocupados com fulana, falava até o nome da aluna, do aluno, como que eles vão estar comendo, como que elas vão estar, porque ali era o momento da criança comer. Além do aspecto educacional. Só para ter uma ideia, na Europa, de um modo geral, se você pegar os países ali que fecharam as escolas, a média de fechamento da escola foram 7 semanas. A média. Tem países que foram menos, tem países que foram um pouco mais, então a média europeia foi 7 semanas. A média mundial foram 20 semanas. No Brasil, nós ficamos 56 semanas sem escola. Isso é um prejuízo imenso para todos nós. Não só na questão nutricional, nós tivemos um aumento de gravidez precoce, nós tivemos um aumento de adolescentes que hoje não estão retornando para a sala de aula porque ou foram para o mercado de trabalho, ou se desestimularam, ou muitas das vezes entraram, infelizmente, para a criminalidade. Nós temos aí uma criançada que não foi alfabetizada, eu digo isso, meu filho mesmo, hoje, com 7 anos, ele perdeu uma época maravilhosa da vida dele. Hoje, temos aí que remar para que essa criança seja alfabetizada. Eu estou falando, meu filho, imagina as pessoas que não tinham nem acesso à internet. Então, nós colocamos esse projeto simples desse jeito que eu estou falando, que a educação se torne uma atividade essencial. E nós passamos aí a lutar para que as escolas do Distrito Federal fossem abertas, a escola do Brasil fosse aberta. Nós enfrentamos mais de 7 horas de obstrução lá na Câmara Federal, conseguimos aprovar. Quero ressaltar aqui o presidente Arthur Lira, que nos deu muito apoio para que a gente pudesse defender essa volta das crianças à sala de aula. Por conta disso, em todos os países, a primeira coisa que abriu aqui no Distrito Federal, especificamente, demorou demais. Demorou, mas no Brasil inteiro. Aqui não foi algo assim, fechou, foi uma das primeiras a fecharem e uma das últimas a abrirem. Então, e eu quero dizer que isso não foi um mérito do Distrito Federal. Quando eu sou crítica ao Distrito Federal, eu falo, porque mas as escolas particulares voltaram muito mais rápido, né? E mesmo assim era algo meio que híbrido, né? Assim, metade de uma turma, por exemplo, ficou estudando híbrido e ela não queria voltar e acostumou em casa. E assim, ó, vejo que a segurança do pai também se sentir, mas aconteceu isso e hoje ainda está no Senado Federal esse projeto para que seja aprovado. E o que a gente não conseguiu aprovar? Porque existem sindicatos que não querem tirar o poder dos sindicatos. Né? Então, assim, quando você torna a educação como atividade essencial, quem que se torna protagonista dessa? Hoje, nós temos o protagonismo da educação, que são os sindicatos que mandam. E quando você torna a educação como uma atividade essencial, você traz o protagonismo para quem é o usuário, que é o aluno, quem faz uso daquilo, que é a família do aluno, né, da aluna, e o professor. Sim. Então, é algo que nós precisamos que dê continuidade lá na Câmara Federal, é fazer com que a educação se torne, sim, uma atividade essencial aqui no Brasil. Muito bom. Deputada, fala rápido aqui sobre a questão de fake news. A gente sabe que isso daí tem gerado muita polêmica, né? A senhora afirma que o seu mandato é guiado pela honestidade e pela transparência. O que a senhora pensa que poderia ser feito para diminuir o uso da fake news nas campanhas políticas como um todo? Eu vejo o seguinte, que nós temos que ter muito cuidado. Isso é um assunto que foi muito discutido na Câmara Federal. Tinha um projeto de lei que hoje era o deputado Orlando Silva, que foi um dos relatores do projeto, mas nós não conseguimos, não conseguiram aprovar nem o requerimento de urgência, porque tem todo um regimento interno da casa, como funcionam os projetos, e eles queriam levar esse projeto para que pudesse fazer uma regulamentação das fake news dentro do plenário. Ele não conseguiu ser aprovado. Eu fui uma das pessoas que votei contra. Por quê? Porque o que é fake news? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Por exemplo, você trouxe uma pergunta aqui que me traz essa questão. Paula, você defendeu o ozônio, né?
Eu continuo defendendo o ozônio. Agora, você tem a liberdade de escolher ou não escolher. Eu acho o seguinte, que nós não podemos ser obrigados a pensar de uma maneira só. Eu vejo o seguinte, eu respeito o seu modo de pensar e você tem que respeitar o meu, mas eu não posso me sentir constrangida de pensar diferente de você. E eu quero que você também não se sinta constrangido em pensar diferente de mim. Eu penso que a liberdade é isso. Essa oportunidade que a gente teve de morar fora é muito interessante. Por quê? Porque muitas das vezes você está dentro de um vagão de um metrô, de um trem, ali você tem 7 línguas sendo faladas, você tem, muitas das vezes, um transexual de um lado. Você tem que se restringir a algumas coisas. E um judeu ortodoxo do outro, e todo mundo respeitando. A sua liberdade, você tem que ter a sua liberdade de expressão, você tem que ter a sua liberdade de pensamento, e eu tenho que ter a minha liberdade de pensamento. Agora, se eu não penso igual, eu já sou taxada de uma maneira diferente. Ou se a pessoa não pensa igual, ela é taxada. Então, isso é um amadurecimento político. E aí, o que eles estavam se propondo? Estavam se propondo de ter agências reguladoras. Né? Agências reguladoras. E quem são essas agências reguladoras? Como que vai mensurar isso? Como que vai mensurar isso? Então, o que é importante é, primeiro, quando a gente... E uma coisa que é importante, é algo que é fundamental, por isso que eu acabei de falar, pesquise. Pesquise quem eu sou, como que eu sou, pesquise o outro, pesquise fulano, pesquise citrano. Hoje nós temos aí uma oportunidade. Antigamente, nós só tínhamos a televisão para a gente ligar e ver o que eles estavam nos proporcionando, a verdade deles. Você concorda comigo? Que eu vi a verdade deles. Eu não sabia se aquela verdade era deles, era que ele estava me colocando. Hoje nós temos aqui a internet, nós temos aqui o celular, que a gente pode pesquisar o tema que a gente quiser. E a senhora confia nesses institutos de pesquisa, o Datafolha? A senhora acha que essa pesquisa, por exemplo, para presidente da República, ela está correta, vendo o que a gente vê nas ruas? Pois é, porque... eu tenho um questionamento à questão dos institutos de pesquisa. Eu sei que pode existir, sim, um trabalho sério, mas a pesquisa também ela depende muito da onde você vai fazer, de que horário você vai fazer, quais são os eleitores que você vai fazer. Aqui no Distrito Federal, e nós já sabemos isso, e foi o reflexo da eleição passada, as pessoas tendem a acreditar num Estado menor, num Estado mais com liberdade, num Estado, vamos dizer, até um pouco mais conservador em relação às nossas crianças. Nós temos essa tendência. Então, a sensação na rua é uma. Agora, eu não estou lá no Nordeste para ver como é a sensação na rua. Então, o que eu acredito principalmente, é que a gente vá votar. Todos os que vão votar, todos, de um lado, de outro, que a gente exerça a nossa democracia com muita responsabilidade, com muito respeito, que a gente não abandone o nosso Brasil. O exercício maior que nós podemos dar em amor à nossa pátria é ter um voto consciente. Nós não podemos abandonar o nosso Brasil, que seja de um lado ou de outro, mas que a gente possa ter a liberdade. E que a gente possa ter realmente um judiciário, que é um poder judiciário, que ele possa representar e preservar a nossa Constituição Federal. E isso é o que a gente tem lutado lá na Câmara Federal, e por isso, mais uma vez, a nossa preocupação há um voto para o Senado Federal. O Senado Federal tem o poder de fazer com que o nosso STF seja um órgão totalmente independente, um poder independente. Dependendo quem for, não será. Sim. Deputada, nós falamos de muitos assuntos. Agora, como eu te falei no início, aqui você está falando com os mais de 650 empresários, revendedores de veículos aqui do Distrito Federal, fora outras pessoas que gostam e que acompanham a gente, né? E eu queria que você falasse aí para esses empresários e para esses colaboradores. Hoje a gente gera mais de 16.500 empregos diretos. Que legal. Fora os indiretos que envolvem setor de peças, oficinas, é o capoteiro, é o cara que faz o polimento, que é um autônomo, né? um MEI, digamos assim. Então, é o que leva o lanche ali, que às vezes passa ali com o lanchinho. Isso. É muito legal. Não dá para mensurar. Então, eu queria que você falasse agora com os nossos telespectadores sobre os seus projetos, de forma resumida aí, para a Câmara Legislativa. Bom, eu sou Paula Belmonte, quem viu até aqui, né, acompanhou um pouco, conheceu um pouco, sou uma pessoa que acredito nessa política com muita independência, com muita responsabilidade, com muita transparência. Acredito, sim, que nós vamos conseguir sair, mudar o nosso destino do nosso país. Nós não podemos desistir.
com a votação consciente. Hoje, eu estou como deputada federal, procurei fazer um mandato com muita sinceridade, com muita responsabilidade, com muito pé no chão, para estar próximo da população, e estou vindo para deputada distrital. Então, eu quero registrar aqui, eu sei que você é presidente de uma associação, e a todos, que vocês tenham, se Deus quiser, lá no nosso gabinete, uma grande representante do setor produtivo, uma grande representante da dona de casa, uma grande representante da população, de um modo geral, para que a gente possa realmente desenvolver nossa cidade. Eu sou muito grata a essa cidade que me proporcionou aqui eu ser o que eu sou. Né? E essa cidade que tem uma missão, essa missão do Distrito Federal é uma missão que não é agora de 62 anos, ela tem uma missão muito maior que isso. E eu quero acreditar e quero estar aqui viva ainda de ver a nossa cidade realmente ter prosperidade. Eu não quero mais ver uma criança me pedir um pedaço de pão. Eu quero saber que a criança está dentro da escola, está sendo bem atendida, que o pai está empregado e que as pessoas possam proporcionar. E para essa mudança, nós precisamos ter representantes que sejam pessoas da nossa confiança. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para pedir o voto de confiança. O voto de confiança lá para que a gente possa representar a Câmara Legislativa. E o meu número, posso falar o número? Claro, com certeza. O meu número, eu procuro falar assim para que as pessoas possam lembrar, né? Graças a Deus, nós temos 2 olhos para enxergar as coisas e que a gente consiga enxergar. Então, com esses 2 olhos, ele começa com 2 e depois é uma sequência: 2, 3, 4, 5, 5. Então, o meu número é 2, 3, 4, 5, 5. É 23, 45, 5. Muito bom. Gente, muito obrigado pela audiência. Eu que muito agradeço, obrigado, que deputada. Deus abençoe. Fiquei muito feliz aqui nessa tarde com você, com a senhora. A senhora né? não, é você mesmo, muito grata. Eu que agradeço essa oportunidade. Você tem muitos argumentos, eu acho que com certeza pode ajudar muito o Distrito Federal. Posso pedir um compromisso seu? Opa! Vamos lá. Ao vivo, hein? Vamos o William não vai cortar isso, hein? Ao vivo. Ao vivo, e a cores. Vamos lá. Eu quero um compromisso, porque assim, o que a gente percebe muito é que as pessoas, às vezes, falam assim, das pessoas que estão se colocando na política e pouco procuram. Então, para mim, é uma honra. Eu estou dizendo isso assim, eu senti isso na Câmara Federal. Muitas das vezes as pessoas só iam procurar a emenda parlamentar. Eu falei, pô, pai, essa emenda parlamentar é da população, eu estou aqui para poder auxiliar. Então, para mim, é uma honra quando um setor procura a gente para auxiliar. Que sejam demandas com esses princípios que nós estamos falando aqui, com ética, com honestidade, com o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas isso é muito bom, deputada. Se você disse que não teve tanta procura no seu gabinete, eu queria significa que a senhora conseguiu atender as demandas do setor, né? Mas eu quero que vocês assim saibam que tem alguém que vocês não precisam bater na porta. Eu estou como uma servidora da população. Então, o que vocês precisarem, independente do voto, independente do apoio, que para mim será uma alegria se votar. Vocês estão vendo aí, né, gente? O gabinete da deputada Paula Belmonte estará com as portas abertas para qualquer setor. Vai ser muito pessoa importante que quiser ir lá procurar. Para a gente poder conhecer, para que a gente possa lutar, para que a gente possa transformar e mais pessoas a gente consiga fazer a transformação. Estava no almoço agora com o governador e um amigo empresário falou assim, deixa eu ir correndo que eu vou receber a nossa querida deputada Paula Belmonte lá no podcast. Aí ele falou assim, aproveita, porque depois da eleição eles viram estrela. Ah, não, eu não virei não, todo mundo sabe disso. É isso aí, deputada, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo, tá? Gente, então tá um compromisso firmado, que vai lá bater aí, tomar um café certeza. comigo. Não vai ser tão bonito quanto aqui, hoje viu, eu estou William? sozinho aqui, tá, deputada? Mas a gente anda sempre com a diretoria, o nosso grupo se uniu realmente, né? Hoje estou aqui à frente da presidência da associação vai fazer 4 anos e nós conseguimos trazer essa união do setor, da categoria, porque eu acho que é importante. Se todos defendem o mesmo interesse, significa que nós não temos concorrentes, né? É isso mesmo. Nós temos companheiros de trabalho e o carro usado, seminovo, deputado, eu digo o seguinte, ele é único. Você não vai encontrar um carro em uma loja, o mesmo em outra loja. É diferente do carro novo. Então, eu acho que não há motivo para ter disputa nem concorrência. E a gente conseguiu trazer essa união para o setor, e que é muito bom, né? Então, gente, muito obrigado pela audiência. Continue acompanhando o nosso podcast Fala Comigo. Em breve teremos outras grandes novidades por aqui. Um grande abraço a todos, deputada. Fique com Deus e sucesso nesse novo projeto. Deus nos abençoe. Tá Obrigada. Bom, até mais.